Pois bem, esse já é o nosso sétimo estudo. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os atributos comunicáveis e hoje nós vamos estudar sobre a graça. Nós vimos já que Deus é totalmente santo e nos convida a vivermos uma vida de santidade, a sermos santas como Ele é santo. Vimos que Deus é totalmente amoroso e hoje nós vamos fazer uma pontuação a respeito deste atributo com o atributo que nós vamos estudar hoje também. Vimos que Deus é totalmente bondoso e que nós devemos refletir essa bondade através da nossa vida, porque nós fomos alvos dessa bondade de Deus. Vimos num estudo um pouco mais complexo, mais pesado, sobre a justiça de Deus. E vimos que ele é totalmente justo. E ele também nos convida a exercitar essa justiça através das nossas vidas. Vimos no estudo passado que Deus é totalmente misericordioso. E no estudo passado e no estudo anterior também, nós havíamos visto que nós estudamos a misericórdia e a graça no contexto da justiça de Deus. Por isso que nós estudamos primeiro o atributo justo. E hoje nós vamos estudar sobre a graça. Nós fizemos o que parece ser um jogo de palavra, mas não é, quando nós dizemos que justiça é receber aquilo que eu mereço. Misericórdia é não receber o que eu mereço. E graça é receber o que eu não mereço. E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. E para isso, o nosso texto base está em Tito 2, de 11 a 14. E eu vou pedir para vocês prestarem atenção em algumas palavras que eu vou destacar nos versículos. Diz o seguinte em Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, prestem atenção. O texto base está falando sobre o atributo que nós vamos estudar hoje, a graça de Deus. E ao falar sobre a graça, ele destaca, primeiramente, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, num primeiro momento, a graça se manifestou no aspecto de levar salvação a todos os homens. Só que no versículo 12, a palavra de Deus mostra uma outra finalidade, uma outra manifestação da graça, que é educar-nos, a cada um de nós. Educar-nos, ensinar-nos para quê? Veja que esse para quê diz respeito a um propósito. Então, a graça, além de se manifestar salvadora, ela também nos educa com um propósito. Para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, para que eu vire as costas para o mundo e viva sensata, justa e piedosamente. Veja que nós estamos aqui misturando os atributos que nós já estudamos anteriormente, nós estamos agora trazendo esses atributos. Então, a graça de Deus, além de nos salvar, ela nos ensina, nos educa, para que nós viremos as costas para o mundo, porque o mundo nos oferece, e vivamos da forma como Deus nos chamou para viver. Lá, quando nós estudamos o atributo santo, nós vimos que ele é santo, mas também nos chama para uma vida de santidade. E no versículo 14, ele diz, o qual, assim mesmo, Cristo, se deu por nós, a fim de remir-nos.
Então, a graça se manifestou salvadora para remir-nos de toda iniquidade, remir-nos do pecado. Mas não só para isso, mas também para purificar um povo exclusivamente seu. Olha o final, zeloso de boas obras. Então, a graça, além de se manifestar salvadora, ela nos ensina e ela nos educa e ela nos fortalece para que nós vivamos de uma maneira santa, justa e piedosa, refletindo isso através das nossas vidas de maneira zelosa, zelosa nas boas obras. Então, a graça de Deus é um atributo e eu tenho que estudar a graça no contexto não apenas da justiça, mas também do amor de Deus. Nós já vimos, graça e misericórdia sempre devem ser analisadas no contexto da justiça. Mas também eu preciso avaliar esse atributo no contexto do amor de Deus. Afinal de contas, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, porque antes ele nos amou. Nos amou de uma forma incondicional, sem colocar condição alguma, simplesmente porque ele nos ama. Então, por ele nos amar, ele derrama graça sobre nós. E de uma maneira toda especial, essa graça foi manifestada na cruz, mas não apenas na cruz. Porque todas as pessoas, antes e depois de Jesus, foram salvas pela graça. Antes de Jesus, porque acreditaram, tiveram fé naquele que viria e que seria capaz de dar-lhes a vida eterna. Hoje, depois de Jesus, nós cremos, porque ele já veio, morreu na cruz, ressuscitou, então nós cremos que o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar e cremos também no futuro, que ele virá, que ele voltará para nos buscar. Deus, então, não nos livrou apenas da morte pela graça. Esse texto base que nós vimos, ele não para na manifestação salvadora da graça, ele vai adiante. Porque essa graça, além de se manifestar salvadora, ela também nos impulsiona para a vida de santificação. Essa graça derramada sobre as nossas vidas é que nos dá vida, e não apenas vida, mas vida abundante. Lá em João 10:10, diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejam, Jesus está falando. Ladrão é o inimigo. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele é o inimigo das nossas almas, o inimigo do Senhor. Ele não tem outro objetivo a não ser destruir as nossas vidas, roubar a nossa alegria, matar a nossa esperança e tudo aquilo que Deus tem dispensado sobre as nossas vidas. Mas Jesus disse que ele não veio só para que nós tivéssemos vida. Percebem? Então, a graça, ela não se exaure da manifestação salvadora, ela vai adiante. Ela nos dá vida, mas também nos dá vida em abundância, quando essa graça continua sendo derramada sobre as nossas vidas. Não é uma graça barata, que hoje tanto é propagada, né, por alguns pregadores, por algumas pessoas, que tentam transmitir um evangelho que não é o evangelho genuíno, parando no perdão dos pecados. Ah, Jesus perdoa os seus pecados, ponto. Viva do jeito que você quiser. Não. A palavra de Deus nos diz aqui em João 10, que ele veio para que nós tivéssemos vida, mas vida em abundância. Efésios 3:20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a graça é essa manifestação também do amor de Deus por nós, que foi capaz de mandar o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. E como eu disse antes, esse amor ele é
incondicional, ele é abundante, ele é infinito. O nosso amor por qualquer pessoa, e inclusive por próprio Deus, ele é limitado, porque limitadas nós somos, né? Mas o amor de Deus, ele é perspassado pelo atributo infinito. Se Deus é infinito, qualquer atributo que ele tenha também será infinito, será imensurável. Então, este amor que ele tem por nós foi manifestado também através da graça que é dispensada. E essa graça, ela não pode ser conquistada por mérito meu ou seu. Nós não, por mais que nós nos esforcemos, não há nenhum caráter meritório na graça. O próprio nome já diz, é graça. Deus derrama de graça, sem nenhuma contrapartida. Como tudo que vem do Senhor, o amor que ele tem por nós é um amor incondicional. Ele também não tem contrapartida nenhuma. Lembra que nós estudamos isso lá no atributo amor? Nós vimos que muitas vezes nós tentamos colocar valor no objeto que nós amamos, né? Por isso é um amor limitado, condicionado ao que a pessoa faz, que me agrada ou desagrada. O amor de Deus por nós não é assim, ele é incondicional, ele é ilimitado. Se Deus fosse nos amar pelo valor que nós temos, humanamente, ele não nos amaria, porque constantemente nós estamos entristecendo o nosso Deus, mas ele nos ama e derrama graça. Mateus 7,11 diz o seguinte: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nós, com toda a nossa imperfeição, com toda a nossa limitação, nós amamos os nossos filhos e queremos dar o melhor para eles, não é verdade? Nem sempre conseguimos, porque tudo que nós fazemos traz o traço da nossa limitação, traz o traço da nossa inclinação. Mas o Senhor não. O Senhor nos ama como filhos, filhos amados, criadas por Ele, né? Para refletir a glória, para refletir a imagem dele. Então, ele concede graça na medida que ele deseja, não é na medida que eu quero. Ele estende a sua graça a nós, mesmo que a gente não consiga contemplar essa possibilidade e este valor. Então, quando nós pedimos graça para o Senhor, confiando que há algum mérito em nós, nós estamos agindo como aquele irmão mais velho do filho pródigo. Lembram da história do filho pródigo? O filho mais novo que pediu que o pai adiantasse a sua herança, porque ele queria aproveitar a vida, saiu, gastou tudo, terminou com tudo e acabou comendo o que sobrava para os porcos, né? E ele lembrou-se que ele tinha uma casa onde havia abundância, onde ele era amado, e ele voltou. E quando ele volta, o pai fica tão feliz que dá uma festa. E o filho mais velho, que tinha continuado ali, né, com aquela abundância, com aquela fartura, usufruindo da presença do pai, do amor do pai, ele se ressente e fala: Puxa vida, eu que estou aqui do seu lado, não recebo uma festa. E ele, que fez tudo isso de errado, chega e o Senhor dá uma festa para ele. E muitas vezes, minhas irmãs, nós agimos desta forma. Nós acostumamos tanto com o que Deus nos dá pela graça, que às vezes nós achamos que nós temos direito a isso. E não temos. Ele nos dá pela graça. E nós precisamos reconhecer isso, que o simples fato de nós abrirmos os nossos olhos de manhã e respirarmos a cada instante, é graça de Deus sendo derramada sobre nós. É a misericórdia dele se renovando a cada instante. Percebem que nós temos que estudar os atributos dentro desse mesmo contexto, porque eles se interrelacionam. Não há como eu estudar um atributo estanque, porque eles se interrelacionam nas nossas vidas. Porque nós somos seres limitados e nós precisamos
de todos esses atributos do Senhor sejam os incomunicáveis para nos mostrar quem realmente nós somos, para mostrar os limites que Deus estabeleceu na nossa vida para nossa própria proteção, sejam os comunicáveis, para eu aprender que eu preciso refletir esses atributos através da minha vida. Então, como é que eu vou refletir graça? Como é que eu vou estender graça ao meu próximo, ao meu irmão, se eu não consigo compreender a dimensão da graça que Deus derrama sobre mim? Então, primeiro, eu preciso compreender o que é a graça de Deus, depois eu preciso compreender como que é a ação dessa graça na minha vida, para depois eu entender como que eu vou refletir essa graça. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, o final daquela história poderia ser bem mais trágico, porque eles poderiam ter sido consumidos imediatamente. Mas Deus foi misericordioso. Tanto que quando eles perceberam que eles estavam nus, porque o pecado havia, aberto os olhos, que antes eles não tinham essa visão, da nudez, o pecado, então, produz essa visão neles, e o que acontece? O próprio Deus providencia vestimentas com pele de animal, o que aponta que um animal foi sacrificado para que a pele desse animal, pudesse cobrir Adão e Eva, né? Já apontando para o sacrifício de Jesus, cujo sangue foi derramado para cobrir a nossa vida, para que Deus, ao olhar para nós, não enxergue o nosso pecado, mas sim o sangue de Jesus nos dando cobertura. Esse foi o primeiro sacrifício. Então, a ação da graça de Deus em nós, como é que nós podemos compreender isso? Qual que é a visão que vocês têm do que seja uma vida abundante? Porque lá naquele versículo nós vimos que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida abundante. O que seria essa vida abundante? Abundância, nós sabemos o que é, né? É algo em grande medida. Mas o que seria uma vida abundante para nós? Uma vida de poder, abundância de status, abundância de aceitação, de riqueza. Mateus 5, de 1 a 10, nos dá um norte, nos dá uma pista de como é essa vida abundante que Jesus fala. Ensinando as multidões, Jesus diz o seguinte, Mateus 5, de 1 a 10. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: vejam que ele se dirige para os discípulos. Tinha muita gente, ele sobe, se assenta e passa a ensinar seus discípulos. Discípulo, nós já vimos que é alguém que segue Jesus. No versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartura está ligada à abundância. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vejam que aqui nesse texto nós podemos destacar alguns atributos que nós já estudamos: misericórdia, limpos de coração, santidade, justiça. Se vocês lerem novamente o texto, vocês vão conseguir destacar muito do que nós já estudamos. Então, Jesus aqui não descreve uma vida abundante, porque bem-aventurado é feliz, muito feliz. Ele não descreve uma vida abundante como cheia de poder, cheia de status, de riqueza. Não.
Aqui, a humildade perspassa todos os versículos. Então, Jesus descreve uma vida abundante como sendo uma vida plena de humildade e plena dos atributos que ele nos chama a exercitar. E ele diz que quem fizer isso será bem-aventurado. Tiago 4:6 diz o seguinte: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que a humildade aqui toma essa dimensão? Porque nós precisamos reconhecer. Lembra lá do louvor que nós compartilhamos antes? A tua graça me basta. Ela é suficiente. O louvor também diz: aperfeiçoa-me. Quando é que nós somos aperfeiçoados? Como nós exercitamos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, como eu estava dizendo para vocês, Tiago 4:6 diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, ele ensina, através daquele versículo lá quando Jesus está falando para os discípulos, que uma vida pautada pela humildade, ela nos torna pessoas bem-aventuradas. Então, este favor imerecido de Deus, que é a graça, nós vimos que graça é eu receber algo que eu não mereço. Então, além de ter esse aspecto de nos trazer a salvação, também alimenta a nossa santificação, porque nos ensina e nos fortalece. Nós somos ensinadas, então, pela graça. O texto base que nós vimos hoje no começo do estudo nos ensina isso, que ela se manifestou salvadora a todos os homens, nos educando para vivermos uma vida sensata, justa e piedosa, e para remir-nos, para que nós vivamos como povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a graça, ela nos ensina também a obedecer à lei de Deus, e ela nos capacita a nos submetermos ao governo de Deus. Nós vimos que Deus nos deixou a sua palavra, ele nos revela a sua palavra para nos mostrar como ele deseja que nós estejamos vivendo. E hoje, no início do estudo, na oração, a nossa irmã falou isso, né? Que nós aprendamos a palavra, mas que também nós pratiquemos essa palavra. Lembra que eu falei de uma graça barata que está sendo vendida? Porque as pessoas pregam apenas até o perdão dos pecados, né? Mas nós precisamos ir além, porque Deus nos salva para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida de santidade, caminhando sempre no processo de santificação. 2 Pedro 3, de 17 a 18, diz o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Vejam a parte posterior do versículo, no 18, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós não paramos na graça que estende salvação. Nós continuamos crescendo nessa mesma graça, crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E como que nós fazemos isso? Aprendendo da sua palavra. Além de ser ensinadas pela graça, nós também somos fortalecidas pela graça. Em Atos 20, 32, diz o seguinte: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vejam, novamente, graça
ligado a um propósito, edificar. Fala, a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar. Então, a graça é salvadora, mas também a graça que nos ensina, que nos educa e que nos fortalece. Hebreus 13:9 nos chama a atenção para a gente tomar cuidado com essa doutrina que não diz respeito ao evangelho genuíno e que diz o seguinte: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Onde é que nosso coração deve estar confirmado? Confirmado com graça. Lembra do louvor? A tua graça me basta. Esse louvor canta um versículo que está na palavra, que a graça do Senhor nos basta. E em 2 Timóteo 2:1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Então, a graça, ela nos salva, mas ela também nos ensina, nos edifica e nos fortalece para que nós tenhamos vidas santas em consonância com a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. Então, pelo poder da graça, nós somos, então, impelidas, impulsionadas à santificação, a vivermos uma vida de santificação. Então, nós vimos a graça de Deus, vimos como ela age nas nossas vidas. Agora nós temos que ver como que essa graça pode ser refletida através das nossas vidas. 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vejam bem, qual que é a ordem aqui? Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a própria palavra de Deus neste versículo nos mostra que a graça de Deus tem várias facetas, várias formas. Ela se manifesta de várias formas. Então, como é que nós podemos refletir a graça de Deus? Servindo uns aos outros. E Mateus 7:12 é forte, porque ele diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vejam bem, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Você quer ser amado? Você precisa amar. Você quer ser servido, ser consolado, você precisa consolar, você precisa servir. Mas muitas vezes nós somos tomados por um sentimento de querer ser tratado de maneira preferencial, né? Nós queremos ocupar os melhores lugares numa festa, numa solenidade, queremos ocupar a melhor vaga do estacionamento, né? A gente estava conversando no início de como o trânsito está hostil, né? Mas às vezes até para estacionar nós temos visto hostilidade, né? As pessoas brigando por uma vaga de estacionamento. Então, minha irmã, se você quer refletir a graça de Deus e alguém te cruzou ali, você ia estacionar, alguém cruzou na sua frente, pegou a sua vaga, procura outra. Não dê importância a isso. Abençoe essa pessoa e procure uma outra vaga. Então, nós precisamos dispensar o tratamento para as outras pessoas, assim como nós deveríamos, assim como nós queríamos que fosse dispensado para nós. E eu diria mais, né? Nós temos que dispensar um tratamento melhor ainda. Eu tenho aprendido, né, que a gente não deve, quando chega em algum lugar ou chega em algum local, algum ministério, algum trabalho,
Nunca procure sentar num lugar de honra, né? A palavra de Deus nos ensina isso, porque às vezes alguém vai nos retirar de lá para ceder o lugar para outra pessoa. Senta no lugar que não é de honra e talvez alguém vai te chamar e, não, senta aqui. 2 Coríntios 9:8 diz o seguinte: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu vou ler novamente, minhas irmãs. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, sempre tem um propósito, né? Esse a fim de que já mostra. Qual é o propósito? Tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, Deus derrama em mim graça abundante, com qual propósito? Para que eu também estenda essa graça abundantemente para o meu próximo. Percebam que não é só para mim. É certo que essa graça se manifesta salvadora a mim, mas eu preciso estender graça ao meu próximo, pregando essa salvação, pregando essa mensagem salvífica. É certo que Deus dispensa graça sobre mim, me fortalecendo, me ensinando, mas Ele faz isso com um propósito de não apenas me ensinar e me fortalecer, mas que uma vez ensinada e fortalecida, eu também estenda a graça e ensine e seja instrumento de fortalecimento para o meu próximo. A mesma coisa com o consolo. Se eu recebo consolo, não é simplesmente para que eu seja consolada. É sim para que eu seja consolada, mas também é para que eu estenda este consolo para o meu próximo. Então vejam que em todos os atributos que nós estudamos, nós temos visto que Deus age em nós e depois através de nós. Não tem como inverter essa ordem. Não tem como eu estender algo para alguém sem que antes Deus tenha trabalhado em mim. Percebem? Que sempre Ele derrama sobre mim. Ele derrama amor. E eu sou capaz de estender amor não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu recebi este amor. Eu fui amada primeiro e estendi esse amor. Ele derrama graça abundantemente sobre mim, então eu posso estender essa graça abundantemente na vida do meu próximo. Então, as duas perguntas fundamentais de todo estudo. Qual é a vontade de Deus para a sua vida quando nós pensamos no atributo graça? Que nós tenhamos vida e vida em abundância. E que nós estendamos essa graça porque nós fomos agraciadas. Como saber que Deus é gracioso pode mudar o meu modo de viver? Como que eu passo a enxergar as situações? Como que eu passo? Qual é a minha perspectiva acerca de todas as situações que eu passo a enfrentar quando eu compreendo que Deus é gracioso, que Deus foi e é gracioso comigo? Como é que saber disso, como é que experimentar dessa graça pode impactar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com os outros? Então, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele derrame graça abundantemente sobre nós, para que nós possamos estender essa graça aos nossos irmãos, ao nosso próximo, e que nós tenhamos vida abundante, cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus. E nós só vamos conseguir isso quando nós buscarmos um relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade com o Senhor, constante, todo dia, a todo instante, não importa onde nós estejamos. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, para que vocês possam compreender, para que eu possa compreender a extensão da graça que foi derramada sobre as nossas vidas.